Boa tarde, pessoal, tudo bem? Momentos finais deste nosso segundo seminário mineiro de auditores fiscais. Eu peço a todos, então, para que possam retomar aos seus lugares, para que nós possamos, então, dar sequência à nossa programação deste último dia de segundo seminário mineiro de auditores fiscais do Estado de Minas Gerais, promovido pelas entidades AFENG e Sindifisco MG. A última atividade deste seminário culmina em nossa palestra magna. Atenção entre o que já não existe e o que ainda não existe. A administração tributária e o auditor fiscal pós-reforma. Para proferir esta palestra, convidamos o professor de Direito da FGV de São Paulo, com pós-doutorado no Collège de France, com bolsa na FAPESP e na Unicamp. Ele é mestre e doutor pela USP, foi membro da diretoria da ABED por 2 mandatos, membro da comissão de especialistas da Secretaria de Educação Superior do MEC para a área de Direito. Também é coordenador do projeto CAPS Print da FGV, o Direito na Era Digital, e membro do Conselho Acadêmico do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito São Paulo. Eu tenho a honra de convidar para a nossa palestra magna o professor José Garcês Girard. Boa tarde, muito obrigado. Se pudermos colocar aí o slide. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito esse convite, em nome da doutora Sara, doutor Edinho, a FENG e o Sindifisco. Queria agradecer a doutora Rose, que ajudou durante todo o processo, como toda a equipe de preparação. Queria agradecer muito. Queria agradecer toda a equipe de apoio que está conosco o tempo todo. Queria agradecer todo mundo que faz trabalho invisível que a gente não vê, tanto o pessoal do café, às vezes, do coffee break, mas hoje eu sempre levanto muito cedo, né? 6h30 estava tomando café, e o café estava quente. Alguém saiu de casa às 4h30, tomou o ônibus para fazer aquele café, né? Eu queria agradecer também essas pessoas que fazem isso para a gente, né? E vamos falar hoje, então, desse tema, que é um tema complexo, né? Mas primeiro, boa tarde, queria agradecer muito às senhoras e senhores que estão aqui. Sempre é um esforço vir para um evento, a gente deixa a família, deixa compromisso, tem que deslocar, tem que pensar na opção de coisas. Eu me sinto verdadeiramente honrado de poder estar conversando com as senhoras e com os senhores. Na conversa aqui que nós tivemos ao longo desses dias e que eu venho pensando muito, uma coisa me parece ficar muito clara. Nós temos a convicção de que é impossível retroceder, mas nós temos incerteza sobre como seguir. Não dá para voltar para trás. Na verdade, em nada na vida, não é isso? Não dá para voltar para trás. Mas nós estamos com medo do que vem. E é muito interessante porque eu sinto que é como se nós que somos um pouquinho mais velhos, não é? Mas todos nós aqui, como se morássemos numa casa que foi destruída pelas chuvas, pelo barranco que caiu. Tudo que a gente conseguia, tudo que a gente conhecia, desapareceu. Desapareceu. E daí chega uma equipe e fala, vocês vão ser deslocados, vão ser realocados numa casa nova. Os mais velhos dizem, eu não quero ir para a casa nova. Quero morar onde eu já morava. Porque eu tenho memórias ali. Essa não é apenas a minha casa, esse é quem eu sou. Os jovens ficam um pouco chateados, mas tudo bem, dá para mudar para casa nova. E as crianças ficam muito felizes, uau, casa nova. Porque para elas a casa é muito diferente do que os mais velhos. Isso ocorre também com nossa cultura. As nossas rotinas, as nossas memórias, hoje quando a doutora Sara falou lá das fichinhas que o pessoal tirando coisa, eu me lembro que ainda apaguei trabalho de escola que eu fazia lápis, usando miolo de pão como borracha.
Então, as nossas rotinas, as nossas memórias, o que nós fazíamos não era apenas atos, é o que nos constituía como sujeitos. E, de repente, todas essas rotinas vão desaparecendo. E nós entendemos que tem que ser assim, entendemos que não pode mais não ser assim. Mas a gente tem muito medo do que pode acontecer. E por isso que eu sinto com clareza aqui nas falas, e é uma das muitas belezas desse evento que você, eu acho, foi sensacional. Inclusive pela água quente que ferveu. Tem claramente uma distinção etária. Tem claramente uma clivagem de percepção que tem a ver, sim, com a nossa idade. Então, nós temos aqui, tanto na nossa vida pessoal, e vamos dizer, eu podia falar essa frase sobre família, sobre sexualidade, sobre política, sobre tantas coisas. Mas é claro que nesse campo aqui nós estamos falando da reforma tributária. Ninguém está contente com o sistema que nós temos. A gente conhece o sistema, pô. Mas ele é conhecido. E dá muito medo sair disso. Dá muito medo ir para o que é melhor. Ou o que é pior, nós não sabemos. Mas o fato é que nós temos, como seres humanos que somos aqui, nós estamos na situação porque vivemos uma época de ruptura e não de transição. O mundo industrial entrou em colapso. Não vai ter emprego para todo mundo. O Estado não consegue se financiar. As grandes corporações têm um peso importantíssimo. Todo mundo sabe disso. Então nós sabemos que esse mundo não vai voltar atrás. Mas nós não sabemos muito como seguir. Essa é uma angústia característica de épocas de ruptura. E nós vivemos uma época de ruptura. De maneira muito particular, em relação à reforma tributária, eu peguei esse quadro surrealista da moça que pode estar sonhando com o leão, ou pode estar sendo acordada pelo leão, que por algum motivo, todos nós, me perdoem se eu estiver errado, pode ser que não todos nós, mas essa é a minha impressão, mas existe talvez a possibilidade de dizer que nós temos um curioso sentimento de surpresa com a reforma e um incontornável sentimento de urgência. Por que é curioso o sentimento de urgência? De surpresa? Porque pelo menos desde 2019 se fala dessa reforma. E nós estamos falando de auditores fiscais. E advogado. Desculpe o termo. Mas falando de auditores fiscais e advogados. É nosso trabalho isso aqui. E, no entanto, tem uma hora que parece que a gente está falando assim, mas vai sair mesmo, mas vai sair. Como se fosse inesperado. Como se ela tivesse começado a rodar depois da aprovação. E, ao mesmo tempo, a gente sente que essa aprovação que aconteceu, esse movimento faz com que a gente tenha que fazer alguma coisa. Que a gente tenha que fazer alguma coisa. Então, de maneira geral, todos nós, e quanto mais velho a gente é, mais com clareza a gente sente, que o mundo que a gente conhecia desapareceu, para o bem ou para o mal. Nós temos que tomar muito cuidado, nós que já não somos tão jovens, estou com 60 anos, de romantizar o passado, achar que as coisas eram melhores. E os mais jovens têm que tomar cuidado de demonizar o passado, achar que o futuro vai ser melhor. Mas o fato é que nós estamos nesse momento de ruptura, e particularmente com a reforma, tem uma hora que parece que é quase como se a reforma tivesse acontecido para a gente, e não que a gente tivesse participado. E que a gente não é sujeito desse processo, mas objeto desse processo. Pode ser que seja assim. Mas acho que não tem que ser assim. E uma terceira premissa que coloco aqui é que um dos problemas importantíssimos dessa ruptura e particularmente dessa reforma para esse grupo é que quando a gente reconfigura as premissas,
a gente reconfigura os papéis. O que é que eu vou fazer agora? E a gente, como profissional, é apenas o que a gente faz. Eu sou o Zé, Rose, eles são seres humanos. Mas eu, como professor, sou o que eu faço. Se me falarem agora, o ChatGPT vai substituir você? O que é que eu vou fazer como professor? Eu desapareço como professor. O risco é esse. A maioria das profissões jurídicas estão desaparecendo. Então, ao contrário da vida psíquica, biográfica, não tem um intervalo entre o que eu faço e o que eu sou. Como profissional, eu sou o que eu faço. Eu sempre brinco que não adianta eu falar para a direção, olha, eu sou um ótimo professor, mas os alunos não acham. Não. Eu sou professor para os alunos, se os alunos não acham, eu sou um mau professor. É que nem eu falar, sou um ótimo marido, mas minha mulher não acha. Então, não sou um ótimo marido, pô, ela que é minha mulher. Portanto, a questão é que o que nós fazemos é o que nos constitui enquanto sujeitos profissionais. E, em larga medida, o que nos constitui como sujeitos profissionais tem uma dimensão enorme na constituição da nossa subjetividade psíquica e biográfica. Primeira coisa que a gente fala é o nosso nome, segunda coisa, a profissão. Então, por trás das questões técnicas e tudo mais, tem uma angústia muito profunda, muito humana e muito genuína. Nós estamos com medo do que vai acontecer. Nós estamos com medo do que vai acontecer com a gente. Nós estamos com medo de não dar conta, de não saber fazer, de nos tornarmos redundantes, de não precisarem mais de nós, de não sabermos fazer o que temos que fazer. Nós temos medo disso. Isso é muito humano, muito importante. Isso, longe de ser uma fraqueza, é uma força. Pois significa que a gente está olhando o mundo nos olhos. Porque é isso mesmo a época de ruptura. E a gente precisa ter aquela coragem incrível das famílias que veem a casa cair e fala, a gente vai prosseguir. Mas vai ter que ser de outro jeito. Não é fácil, não é fácil. Né? Mas esse quadro, acho mais amplo, é importante, porque, às vezes, por trás de muitas discussões aparentemente técnicas, nós estamos discutindo questões mais profundas, mais humanas e muito belas. E acho isso uma das coisas muito fortes que aconteceu ao longo desse encontro. Então, nós estamos num momento em que o que a gente já conhece, que a gente sabe que já foi, e o que ainda não foi. Eu gosto muito do Escher, esse é um desenho conhecido dele. Ele trabalha muito com isso, né? Mas veja na parte de cima, claramente nós temos a figura de um pássaro voando. Na parte de baixo, claramente nós temos a figura de um peixe nadando. Ali no meio, são pássaros intercalados com peixes, ou peixes intercalados com pássaros. Se você sempre viu pássaro, você vai seguir de cima para baixo e vai começar só a ver o peixe depois. É o peixe que está intercalado no pássaro. Se você sempre vê o peixe, for de baixo para cima, é o pássaro que está intercalado no peixe. Então, o que acontece aqui é que na mudança do capitalismo industrial de base de Estado Nacional para o capitalismo financeiro e de serviços de base de corporações internacionais, nós temos esses dois modelos convivendo. Os senhores fazem parte representam uma função de Estado fenomenalmente importante, mas que está baseado, quanto à redistribuição, na ideia de welfare state, e quanto à arrecadação no capitalismo industrial. E o capitalismo industrial está acabando. Um dos grandes ausentes dos nossos debates aqui hoje foi a taxação do capital financeiro. E por que a gente não fala da taxação do capital financeiro? Não está na reforma especificamente. Porque a gente não consegue taxar os caras. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós estamos no momento em que nós estamos tentando, para brincar um pouquinho, nós estamos tentando utilizar
ferramentas desenhadas pelo capitalismo industrial, baseado no emprego, cuja fonte normativa fundamental é o Estado Nacional, para dar conta de um capitalismo financeiro e de serviço, que tem trabalho, mas não tem emprego, é isso? E que tem nas globalizações corporativas e nas decisões internacionais uma fonte normativa muito forte que concorre com o Estado. A gente estava falando aqui, com toda a razão, que conhecem a questão das redes. A capacidade técnica dos setores privados na parte crucial da tecnologia de informação é maior que de qualquer Estado. Você acha que um cara que é genial na tecnologia de informação vai trabalhar para o governo? O cara vai para a iniciativa privada ganhar 800 mil vezes mais. E a gente precisa de tecnologia, né? Então, os senhores, eu, tanto como cidadãos, como profissionais, nós estamos, o problema de uma época de ruptura e não de transição, e essa é ruptura, é que nós temos que trabalhar enfrentando um paradigma que ainda não se confirmou, que não tem um desenho institucional estabelecido, com base numa lógica paradigmática institucional que já não funciona. Por isso que essa é uma questão de muita angústia. Não é mudar de carro a gasolina a carro a álcool. É mudar de andar a cavalo para andar de carro. É outra lógica, muda tudo, muda a cidade, muda o espaço, muda o tempo. Então nós estamos nisso. E claro que nós temos então a ideia de reforma, vou comentar um pouquinho sobre ela, mas o termo reforma é um termo ambivalente, né? O termo reforma pode ser reatualização, ou seja, eu vou dar a forma de novo, eu vou reatualizar aquela forma, ou reforma, mas eu posso também reconfigurar. A gente usa isso no senso comum, no dia a dia, que você fala, a casa está muito ruim, precisam dar uma reformada. Mas, na verdade, o que você vai fazer é melhorar a casa, você não vai mudar a estrutura, não vai mudar a arquitetura da casa. A parede está meio ruim, vai mudar, tal. Você vai reformar, mas está fazendo reforma, trocou o piso, reforma. Então, tem uma reforma que é meramente uma reatualização, ou seja, reafirmar uma forma que se desgastou, mas a sua lógica fundamental está mantida, a arquitetura da casa está mantida. Então eu posso ter uma reforma para reatualizar uma forma que eu acredito que seja boa, mas que está desgastada. Ou eu posso ter uma reforma no sentido que eu vou radicalizar. Então agora não, vou abrir a sala, o banheiro vai ficar. Você vai reconfigurar as duas coisas. Portanto, quando a gente fala reforma, eu posso estar falando de permanência ou de mudança. Eu posso, de alguma maneira, fazer uma reforma que é justamente o que eu preciso, né, para manter as coisas como estão, para manter o sistema como está. Por isso que palavras alternativas são ajuste. Porque, na verdade, eu estou convencido de que a arquitetura, a lógica, a estrutura é fundamentalmente correta. E, portanto, ela precisa de um certo ajuste para as novas condições contextuais. Agora eu posso falar, não. Essa forma, e aqui no caso, essa forma de tributar já não serve. Não é o modelo de tributação, é a lógica de tributação que está em jogo. Eu falo, essa lógica de tributação, essa forma de tributação já não serve, precisamos de uma forma nova, precisamos fazer uma reforma. Então, essa ambivalência do termo, ele meio que encobre adesões a essa expressão que tem intenções completamente diferentes. Eu posso apoiar a reforma tributária, porque basicamente eu quero
eu entendo que ela mantém a forma de tributação que eu desejo. Eu posso apoiar a reforma tributária porque eu entendo que ela rompe. Uma e outra posição apoiarão a reforma. Mas um está pensando em permanência e outro está pensando em mudança. Sempre contra esse horizonte de absoluta incerteza. Porque a gente imagina o futuro com base naquilo que a gente viu no passado. Eu só consigo compreender o mundo, compreender as coisas novas, utilizando as categorias que eu já conhecia. Eu vou lá viajar e vejo, sei lá, paella, e eu vou falar, parece sei lá, uma feijoada, mas não é com coisa. Eu vou tentar utilizar as categorias que eu tenho. Então, as projeções, as dúvidas que nós temos sobre o futuro são baseadas nas categorias que nós temos. Então, essa é uma questão da mudança, que pode ser essa ambivalência da reforma, do termo reforma, às vezes passa batido, mas me parece que ela subterraneamente atravessa muitos dos debates que nós fazemos. E daí nós temos mudança. E a mudança pode ensejar resistência, que eu coloquei com letra maiúscula, ou resistências que eu coloquei com letra minúscula. Porque eu acho que, e claro que essa é uma avaliação política, cada um terá a sua, eu acho que há resistências legítimas à reforma, no caso aqui a reforma tributária, ou a forma como elas são expressas. Eu posso, muitas vezes, entender que esse é um sistema que vai se tornar mais regressivo. Ou seja, uma preocupação com o coletivo, essa me parece uma resistência legítima. Eu posso achar que esse sistema vai, por exemplo, desestruturar fundamentalmente o Pacto Federativo. E eu acho, os que adotam essa posição, entendem que o Pacto Federativo seja um valor na forma como ele está organizado hoje. Esse é um capítulo maior da desestruturação do Estado por causa do capitalismo global. Eu quero colocar um pouco aqui, mas acho que essa é uma resistência fundamental. O cara pode falar assim, Zé, eu acho, teoricamente, esse sistema melhor. Está sendo proposto pela PEC, que foi aprovada. Eu só me oponho a ele porque eu acho que o Pacto Federativo sofre com ele e eu acho o Pacto Federativo um valor. Fine, posso concordar, discordar. Mas essa é uma resistência legítima. Entretanto, nós temos também, muitas vezes, resistências que são mais problemáticas. Nós temos resistências que vêm do princípio, acho que foi Kant que falou isso, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso, claro, pô. Quero segurar o meu. Seja do ponto de vista, veja, tem resistências ilegítimas do setor privado, porque o cara pode ganhar dinheiro com essa entropia. Podemos ter resistências ilegítimas, não estou dizendo que existam, de escritórios de advocacia que vivem de contencioso nessa área. E o cara não vai falar, não, eu sou contra a reforma porque o escritório vive disso. Ele vai falar, sou contra a reforma porque a cidadania brasileira... Claro, evidente. Então, tem resistências ilegítimas do setor privado. E tem resistências ilegítimas do setor público. Também há argumentos corporativos no setor público. Ninguém quer ficar redundante. E tem resistências legítimas do setor público. Uma pergunta que está aqui, me parece que atravessa muitas das preocupações, é qual é o controle democrático, qual é o grau de discricionariedade que as diferentes populações dentro do Brasil vão ter sobre seus tributos. Preocupações importantes, e algumas delas eu partilho. Será que o Conselho Fiscal, o Conselho Federativo, obrigado. Será que o Conselho Federativo vai arvorar
a capacidade de definir a arrecadação do Estado sem o mandato democrático para fazer? Será? Não sei, mas tem resistências dos dois lados, boas e más. E evidentemente que, de maneira muito natural para nós seres humanos, nós sempre vestimos nossos interesses mesquinhos de intenções generosas e altruístas. E quando querem desqualificar argumentos que nós fazemos que são generosos e altruístas, as pessoas dizem que eles vêm de razões mesquinhas. Então, temos essa tensão aqui na reforma, na discussão sobre a reforma, em que há resistências e resistências, em que o pêndulo vai daqueles que acham que é tudo discussão técnica para os outros que acham que é tudo discussão política e que entram numa batalha de desqualificar o argumento alheio como ilegítimo, mesquinho, corporativo, tacanho, visando apenas o lucro e apresentando o argumento próprio como generoso, amplo, politicamente validado. Eu acho que fiz alguma besteira no slide, mas vamos lá. Agora, a questão da reforma, discutir a reforma, faz parte do movimento mais amplo. Nós somos uma nação, a gente gosta de falar um país em desenvolvimento, nós somos uma nação na periferia do capitalismo. Nós vendemos soja e minério de ferro. Nós vendemos isso. Portanto, a nossa capacidade de tomar decisões por nós mesmos, eu lamento, é limitada. E quando a gente tem essas aparentemente pequenas coisas do dia a dia, troca ministério, agrada o centrão, não agrada o centrão, é porque nós temos que mostrar uma cara para o mundo que o mundo goste. Então, essa reforma que nós estamos discutindo é um capítulo na história brasileira de buscar se acomodar às demandas de um sistema capitalista que nós abraçamos, mas do qual somos atores importantes no nível subalterno. Então, o capitalismo global mudou. A capacidade de investimento dos fundos privados é impensável. Tem indivíduos, vocês sabem bem isso, que tem indivíduos que têm mais dinheiro que países. Um único fundo de investimento, BlackRock, tinha 3 trilhões de dólares para investir. Todo mundo está precisando de dinheiro. Eu sei que eu estou. Todos os países estão precisando de dinheiro. Você vai fazer o quê? Construir uma estrutura de leis trabalhistas, de leis tributárias, de leis administrativas, que atraiam esse capital ou que tornem mais difícil a vinda desse capital? O Brasil está disputando com Turquia, está disputando com Chile, está disputando com Índia, está disputando com esses caras. Então, desde o início, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos ajustar para sermos atraentes para o capital que nós não temos. É isso. Nós temos que ser atraentes para um capital que nós não temos. E nós precisamos, e isso não é ser... Tem um grau de realismo aqui, pô. Eu quero que aumente a cesta básica, eu quero que tenha uma renda mínima. Eu quero não passar a humilhação suprema como cidadão, que em todo farol vê um ser humano como eu pedindo comida. Eu quero isso. Mas não é Harry Potter, não posso falar assim, criemos dinheiro, não dá.
Eu preciso de dinheiro, esse dinheiro vai vir de fora. Investimento direto na produção seria fantástico, mas nós precisamos atrair esse dinheiro. Para atrair esse dinheiro, as pessoas não vão colocar o dinheiro aqui porque elas são altruístas. Vão colocar dinheiro aqui porque elas vão ter retorno. E veja, o mais cruel desse sistema é que não é tem um cara sentado lá em Manhattan falando, vamos ferrar o terceiro mundo. Não. Tem um professor, como eu, lá nos Estados Unidos, pensando na aposentadoria dele, que coloca o dinheiro num fundo de pensão. Porque quando ele envelhecer, ele quer ter um retorno. E ele, quando vai escolher o fundo de pensão, ele fala, qual fundo me dá melhor retorno? A, B ou C. Ele coloca no fundo A porque dá mais retorno. Como o fundo A dá mais retorno? O professor não se preocupa com isso, não precisa se preocupar. Como a gente não fica sabendo como rende o CDB. De onde vem o dinheiro. E todos esses professores lá nos Estados Unidos, em geral os auditores fiscais não fazem isso nos Estados Unidos, porque os auditores fiscais lá são, acho que em todo o país, muito bem pagos, né? Estou brincando. Mas então, esse professor inocente coloca lá, sem nenhuma maldade, o fundo vai querer a melhor coisa e vai para os países emergentes e pede uma taxa de juro sobre o retorno desse capital. Reparem, isso é uma coisa que me tocou muito. Durante a pandemia, a gente falou que podia flexibilizar a hora de trabalho, certo? Podia pagar menos. Durante a pandemia, autorizamos uma porção de redução de custos. Quem falou em suspensão de juros da dívida? Quem falou em suspensão de pagamento dos juros da dívida durante a pandemia? Não foi tematizado. Nem pelos países, nem pelas corporações, nem pelo Banco Mundial. Ou seja, nós precisamos nos ajustar para conseguir esse capital. Só que os ajustes mudam de acordo com a necessidade do capitalismo. Se a gente pegar o Bresser tem um livro muito bom, um livro histórico muito bom sobre as crises econômicas no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o momento em que há uma industrialização, um esforço grande de industrialização, foi uma briga interna aqui dentro enorme. Aqueles que queriam a proteção, os nacionalistas queriam a proteção da indústria nascente, e aqueles que viviam da agricultura, que queriam que o país fosse aberto para os mercados estrangeiros, claro, porque eles exportam. Por que eu vou comprar briga com o país que compra meu café? Então, cada vez que nós temos necessidade de fazer um ajuste na forma de produção, nós temos necessidade não, cada vez que há uma mudança no paradigma de produção capitalista nos países centrais, os países periféricos têm que se adaptar, e essa adaptação mexe com a estrutura interna de poder. O cara que vende café e o cara que está começando uma indústria em São Paulo, quando o Brasil se industrializa, tem posturas completamente diferentes, porque o poder relativo deles muda. No Brasil, nós temos um movimento muito marcado, a meu ver, posso estar equivocado, a minha leitura da literatura a respeito vai nesse caminho, mas as nossas leituras são isso, são leituras particulares que são limitadas. No Brasil, nós temos uma tendência a mudar a estrutura do capitalismo sem mudar quem está no poder. Ou seja, mudamos a forma de produção, mas não mudamos a elite que está no poder. E são várias elites, no plural. Então, no Brasil, nós temos um esforço de acomodação muito, muito, muito forte. Esse me parece uma das características do nosso país. E que o Antônio Cândido descreve nesse famoso ensaio Literatura e Sociedade, que é no Dialética da Malandragem, que fala que no Brasil a gente evita as rupturas, a gente acomoda. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, porque é um exemplo de verdade. A senhora que nos ajudava em casa,
a senhora que nos ajudava em casa, falou um dia, já tem bastante tempo, era uma eleição para prefeito na cidade dela, uma cidade pequenininha, ela falou, torce aí, porque se ele for eleito, o meu irmão vai ser motorista da prefeitura. Eu já estava torcendo desde o primeiro momento, né? Claro. E o cara ganhou. E o irmão foi nomeado motorista da prefeitura. Passa o tempo tal, e não sei porque a gente está conversando por outra coisa, e ela me revela que o irmão não tem carta. Ela falou assim, mas seu irmão não é motorista da prefeitura? É sim. Mas como se ele não tem carta? Não, a prefeitura não tem carro. Certo? Essa é uma solução muito brasileira. Certo? O cara foi leal a você, te apoiando na eleição, ele vai ter que ser recompensado. A recompensa é um cargo público, preenchido provavelmente por concurso. Então, no Brasil, nós temos uma estrutura de acomodação que faz com que não haja ruptura, aparente pelo menos, mesmo com as mudanças da estrutura capitalista, que em geral levam a rupturas. Os senhores lidam com o fator mais importante nas revoluções. O fator mais importante nas revoluções é o imposto. Nas revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, Revolução Americana, na Inconfidência Mineira. Vai procurando na história, as revoluções começam porque o cara fala, chega. No Brasil, nós fazemos isso vergando, mas sem romper. Então, essa acomodação, eu acho que ela tem um efeito profundo na forma como a reforma está implementada agora. O Matthew Taylor tem esse livro que eu acho muito bom, que é Desenvolvimentismo Decadente, Decadent Developmentalism, muito bom, eu recomendo a leitura. Eu ajustei aqui no começo, em inglês eu traduzi. No Brasil temos complementariedades institucionais que atravessam as esferas econômica e política. Elas fortalecem e sustentam os sistemas. E os incentivos existentes para os atores políticos e econômicos os leva à adoção de estratégias que são as melhores, desde um ponto de vista individual, mas subótimas desde um ponto de vista coletivo. Ou seja, quem tem poder de decisão no Brasil é quem tem poder de veto. Quantas vezes nós ouvimos aqui, e com toda a razão, a expressão foi o que deu para fazer. Não ia passar. Não ia passar não porque o argumento não era bom. Não ia passar porque o cara falou que não ia passar. Porque para o interesse dele é ruim. Então no Brasil nós temos grupos específicos com poder de veto. Sem esse cara não vai. Esse cara não se preocupa em fazer uma proposta boa para todo mundo. O que ele está preocupado é que não piore para ele. O que acontece? O resultado disso é que cada grupo fica numa posição que para eles é melhor, mas que para o país é pior. Então, essa é uma questão muito forte da nossa configuração, por bilhões de razões históricas e tal. Mas acho que o Taylor acerta aí. Quem é importante? Quem veta? Não vai acontecer. Você precisa de mim para provar isso, né? Você precisa do meu grupo para provar isso. Se você não fizer o que eu quero, eu veto, eu não aprovo. E com isso nós somos obrigados a ter sempre a solução subótima. Tudo bem, eu estou totalmente a favor de progressos incrementais, é isso mesmo, não tem que ficar desesperado, falar, não muda nada, muda muita coisa. Brasil sempre é a mesma coisa. Não, o Brasil é muito diferente. Brasil de 70 não é de 80, de 80 não é de 90, muda muita coisa. Mas tem, como nós todos, temos traços constitutivos que cobram um preço. Então, uma das questões, eu acho, que molda a reforma, é que nós temos no Brasil
alguns grupos específicos com poder de veto, no seguinte sentido: sem eles você não faz, se atravessa o interesse deles, não faz. Isso é uma questão, está dado. E aqui, eu peço desculpa pelo cabutinismo de colocar um parágrafo de um capítulo que eu publiquei agora, que é sobre a Constituição. Até troquei ideia com o Oscar lá na faculdade por causa disso, porque a ideia fundamental é dele, estava debatendo com a ideia dele. Mas é o seguinte: a Constituição foi super generosa, né? Constituição cidadã, Constituição, etc. Mas muitas das questões fundamentais, a Constituição falou: não, isso a gente vê depois. Os que são mais jovens como eu aqui, que conseguem lembrar de 88, né, vão lembrar que, não, eu fiquei felicíssimo, estava, nossa, né, super feliz. Mas questões fundamentais iam ficar para depois. E daí começa a ter emenda constitucional. Então, ao diferir no tempo o enfrentamento, porque eu estou dizendo isso, que a Constituição conseguiu passar, porque ela ofereceu uma porção de direitos sociais. Está todo mundo com medo da ditadura, né? Com raiva da ditadura, graças a Deus, com raiva da ditadura, e querendo dar força ao controle do Estado. Maravilhoso. Controle do Estado rigoroso, Defensoria Pública, Ministério Público, e muitos direitos sociais. É obrigação do Estado, é obrigação do Estado, é obrigação do Estado. Se fosse só isso, não tinha passado, que nem no Chile. Ao mesmo tempo que ela fez, garantiu todos os direitos de propriedade, de lucro, de capital, tudo isso. Ou seja, os constituintes falaram: se for para o enfrentamento, a gente perde. Então vamos acomodar. Graças a Deus que fizeram isso, né? Graças a Deus, porque essa é uma Constituição que eu acho maravilhosa. Mas, ao diferir no tempo esse enfrentamento, o texto constitucional arrisca reforçar a capacidade de grupos politicamente mais organizados protegerem seus interesses particulares, apresentando-os como interesse geral. Por meio do controle do processo de apresentação e aprovação de emendas, esses grupos podem constitucionalizar tais interesses e unir dessa forma a realidade do mando e o vocabulário da lei. Eu coloquei isso em relação à Constituição, mas acho que isso pode ter alguma relevância, alguma ressonância com a reforma tributária. Porque as questões mais cruciais, lei complementar vai decidir. Isso vai ficar para a lei complementar. Há coisas muito importantes, a questão do IVA é importantíssima, mas desde o início nasce com a marca de um compromisso. De um compromisso que, para mim, é quase uma questão muito complexa desde o ponto de vista filosófico, não teórico. Então, essas duas coisas, eu acho, aqui estou quase terminando, me chamam a atenção para esse esforço de acomodação de um país que tem que, por um lado, atender às demandas de um paradigma de produção capitalista que mudou, e, por outro lado, atender às demandas de uma estrutura de poder que há muito tempo estrutura as relações no país. E por isso que nós temos que criar institutos que são peculiares. A ideia do IVA, e peço toda a vênia aqui porque eu sou absolutamente ignorante, mas pelo que eu ouço dos meus colegas e porque os senhores falam, etc. e tal, a ideia inicial é ter um IVA único. Essa é basicamente a ideia. Entretanto, não ia passar. E daí, em vez, já melhora indo para o IVA. Mas não é o ideal, é dual. Isso me parece muito característico da estrutura brasileira. E essa questão do IVA dual, me parece, aí seria uma discussão muito interessante a fazer, eu acho, tem a ver, talvez, com o descompasso entre
matrizes de pensar a tributação de corte mais europeu e matrizes de organizar a federação de corte mais americano. E a realidade no meio desmentindo as duas. Mas a questão do IVA dual, por si só, desde um ponto de vista conceitual, é complicado. O livro que eu falei do Oscar, ele tem uma expressão que ficou muito famosa no mundo jurídico para descrever a Constituição. Ele fala que a Constituição está durando tanto tempo, porque para padrões brasileiros está durando muito tempo, porque ela tem uma rigidez complacente. É uma expressão super legal. Mas que diabo é uma rigidez complacente? Basicamente, é rígida, mas não tanto. Basicamente é isso. É isso. Não, está na Constituição, não pode mudar. Quer dizer, em princípio não pode. Então, cara, o que é isso? Mas é o preço que nós temos dessa acomodação da necessidade de uma configuração econômica que atende o capital e a necessidade de uma configuração política que dá conta das contradições sociais do país. E nesse caso aqui, de novo, falando com sem cerimônia dos ignorantes, mas a União saiu do problema, né? Estados e federação, estados e municípios vão ter que descascar o abacaxi dessa criação conceitual, que é muito interessante, muito criativa, do IVA dual. Outra criação que eu acho que manifesta essa tensão constitutiva da experiência brasileira, que é, na minha percepção, o horizonte dentro do qual se dá a discussão da reforma tributária, sua aprovação, sua votação, etc. e tal, é a questão do Conselho Federativo. Salvo engano, a questão lá e acho que foi dito aqui várias vezes, a questão do número de cidadãos, do percentual populacional, apareceu muito tarde no processo. E ela é muito, muito plena de consequências, como já foi colocado aqui. Por que essa cláusula, que é super controversa, passa e é incluída aos 47 do segundo tempo, e talvez outras cláusulas mais razoáveis, como, por exemplo, o IVA único, não passa. Então, é nesse horizonte que nós estamos trabalhando. E mais interessante, eu acho, e do meu ponto de vista como cidadão, mais preocupante, e acho que dos senhores e senhoras também, mas os senhores e as senhoras, como entendem profundamente disso, têm condição de refletir melhor sobre as implicações, é que muitas das minhas inquietações, a resposta parece ser: isso vai ser por lei complementar. Isso vai ser por lei complementar. Isso vai ser por lei complementar. Mas eu falo, mas quem está controlando? Quem é que faz as leis complementares? Quem é que vai votar as leis complementares? E isso não me deixa exatamente saltitante de alegria, mas é uma preocupação que eu tenho. E eu acho que todos nós, e pode tudo sair muito bem, e eu, em princípio, devo dizer aqui, acho que foi um avanço maravilhoso essa reforma fiscal. Conseguir ter feito isso, colocou o debate em outro patamar. Não tem nenhuma dúvida. Eu conheço o Vapi, conhecia lá da GV, gosto muito dele, acho um cara muito honesto, e acho que foi uma super vitória do Brasil. Mas o diabo está nos detalhes. E tem bastante detalhe, e tem bastante diabo. Então, nós vamos precisar ficar bastante atentos a isso aqui, que manifesta, como eu falo, uma forma de ser do país. Para as senhoras e os senhores, acho que as angústias são próximas da minha com a minha profissão, mas a primeira questão é: que grau de autonomia a gente vai ter? Porque nós estamos falando de auditores do Estado.
como é que o Conselho vai se relacionar com a autonomia estatal? Porque autonomia vem de nomos, né, de norma. Você pode dizer como age e dizer sobre o que age. O Conselho Federativo fará letra morta dessa autonomia? Eu não tenho a mínima noção, mas acho que é uma pergunta importante. Qual que é a abrangência do trabalho? Qual é o objeto do trabalho dos senhores? Como é que vai se tornar? Quando daqui a 10 anos perguntarem o que faz um auditor fiscal estadual, qual é a resposta? Como é que é a dinâmica de trabalho? Agora vamos ter uma atuação nacional? A gente fala muito de cooperação e acho que é espetacular. Vamos ter essa cooperação? Vamos manter mais ou menos funções separadas por fiscos estaduais separados? Não sei. Veja, não estou falando aqui como tributarista, nem estou falando com alguém que estuda o Estado e vê nessa configuração de desenho de máquina estatal perguntas importantes, porque elas têm impacto não na eficiência, mas na lógica do pacto federativo e do sistema representativo e da representação real que está no coração da democracia. Como é que vão ser os recursos para isso? Vai ter recurso para isso? Vai valer a pena colocar dinheiro nisso? Se tem uma coisa que é limitada no Brasil, é recurso. Mas para lá dessas preocupações mais diretamente profissionais, o que eu acho que realmente me deixa muito, 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 muito contente quando tenho o privilégio de participar de um seminário como foi esse, é que no fundo, não estamos discutindo o papel do Estado. E, infelizmente, não é só o Brasil, os Estados em geral estão tendo cada vez menos capacidade de tomar decisões relevantes. Já se disse que os Estados hoje são muito grandes para tratar das coisas pequenas, violência doméstica, essas coisas todas, e muito pequenos para tratar das coisas grandes, tecnologia, pandemia, trocas internacionais, capital financeiro, que é muito, 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 muito mais volumoso que capital de comércio internacional, mas muito mais. Então, nessas discussões aqui, e por isso que eu digo dos argumentos legítimos e ilegítimos, tem discussões que me parecem absolutamente legítimas, porque o que está em jogo é discutir qual é o papel do Estado. Mas precisamos colocar a discussão nesses termos. Não estou discutindo se eu vou ter essa prerrogativa para mim. Estou discutindo se essa função de Estado merece ser preservada. E por que merece ser preservada? Não estou brigando pela minha cadeira. Estou brigando por um modelo de Estado que pensa o fisco de uma determinada maneira, sua função e sua finalidade. Esse é debate de gente grande, é um debate bonito, é um debate que dá esperança. E claro, o financiamento do Estado está diretamente ligado a modelos de democracia. Por que de repente no mundo estão sumindo autocratas? Não é que o pessoal se telefona e fala, gente, vamos apoiar autocrata? Não é isso. Porque o capitalismo industrial está se desfazendo e toda a lógica tributária dos Estados modernos é baseado em emprego, produção e trabalho, e essas bases estão se esgarçando, os Estados têm cada vez menos condição de aurir recursos exatamente no momento que a Seguridade Social se torna mais importante por causa da flexibilização, por causa do desaparecimento do emprego. Eu sempre brinco que sistemas tributários do Estado moderno para a economia contemporânea é como se a gente tivesse um garfo para tomar sopa. E esse Estado está sendo cada vez mais demandado pelas populações para
ajudar a se contrapor às consequências sociais e danosas da ascensão do capitalismo financeiro. E ele não tem como responder. E daí as populações falam, pô, que me adianta apoiar a democracia? Que me adianta votar? Vou escolher o cara que me lasca? E estão prontas para abraçar salvadores da pátria, à direita e à esquerda. Uma coisa que, no entanto, eu gostaria de ressaltar aqui, é que, inclusive, pelas condições do país que eu falei, o jogo não foi jogado ainda. A reforma tributária, me parece, e aí os que sabem muito mais que eu me louvo neles, vai ser aprovada. Como ela vai ser mesmo, como ela vai se dar na prática, é terreno de disputa. Como de fato ela vai se implementar, é terreno de disputa. Nós não somos sujeitos passivos nessa história, nós somos sujeitos ativos. O grau de sofisticação de debate que nós vimos aqui hoje, com diferentes posições sobre a reforma, coloca as senhoras e os senhores como atores centrais na definição do sentido dessa reforma que vai ser aprovada. O jogo não está jogado. Porque questões cruciais estão em aberto. E bons argumentos técnicos influenciam a opinião pública, e a opinião pública influencia o Congresso. E quem pode gerar bons argumentos técnicos são os senhores, as senhoras. Por isso que o que esse evento faz, que é pensar, é uma atividade política tão revolucionária. Porque se a gente pensar e conseguir construir conceitos que mostrem para as pessoas implicações de decisões, isso impacta o que vai acontecer. Não estamos esperando o que vai acontecer no futuro, nós estamos fazendo o que vai acontecer no futuro, por ação ou inação. Então, eu sinto que a beleza desse seminário, da diversidade de posições, da diversidade etária, da diversidade da relação com a tecnologia, é que nós vemos aqui muitas das situações mais amplas que atravessam o nosso país, as dificuldades, mas certamente também a grandeza desse debate. E eu estou muito esperançoso que a gente já deu um passo importante. Acho que a tematização mais próxima e agora a aprovação real de uma outra estrutura fiscal é um grande avanço, que poderá ser mais benéfico ou menos benéfico a partir da forma como ele de fato se implementar, não na Suécia, aqui no Brasil, com todas as circunstâncias que ele tem. Mas o Brasil, com todas as circunstâncias que ele tem, não é algo que impede a nossa ação, é o ponto de partida da nossa ação. E os senhores são agentes centrais na possibilidade desse aperfeiçoamento, e por isso eu queria realmente, como cidadão, agradecer a cada uma das senhoras, a cada uma dos senhores. Muito obrigado mesmo. Boa noite.